Aí, na verdade, a grande guinada na minha vida foi o meu relacionamento atual. Boa. Como você. Vamos então. Vou fazer essa pergunta. Como você conheceu o Cris? A gente se conheceu pelo Facebook. Ô, Facebook! Olha, Não foi nem o Tinder, hein? Foi o Facebook. E eu costumava falar que o amor constrói, o Facebook destrói. Olha. É o contrário também. o contrário. Aqui veio o amor do Facebook. Conta pra gente aí. Então, a história foi a seguinte. Eu tava na minha casa, tinha acabado de voltar, eu morava numa kitnet toda mobiliada, sabe? Tinha tudo lá. E aí eu cheguei do trabalho, meu trabalho era estressante, né? Porque trabalhar com telemarketing é bem difícil. E me estressava muito aquele trabalho, mas era o que me sustentava. Então, eu precisava. Eu ia porque eu sabia que eu tinha boleto para pagar. E aí, num determinado dia, eu estava muito estressado, estava muito cansado, estava muito triste. E começou a vir vários gatilhos das coisas que eu passei. Porque os gatilhos, eles vêm até hoje. Na verdade, você nunca esquece, né? Você aprende a conviver com aquilo. E aí, nesse dia, eu tava carente, mas eu tava carente de uma forma diferente. Não era de uma necessidade fisiológica, de sexo, por exemplo. Era de uma companhia, de alguém para conversar, de alguém para desabafar. E daí eu comecei a procurar no Face. E aí eu achei ele. E eu vi que ele tinha vários amigos em comum, né? Aí eu falei, nossa, olha que pessoa interessante, achei bonito e tal. Falei assim, faz o meu tipo. Aí eu mandei mensagem, adicionei, ele me adicionou e aí a gente começou a conversar. Mas foi uma conversa sem falta de respeito. Sadia, né? Não teve nudes, né? Como as pessoas costumam fazer hoje em dia, ninguém te manda bom dia, te manda um nudes, né? Então, hoje o sexo é muito fácil, né? Hoje viralizou, né? Sim. Então, a nossa conversa foi uma conversa muito sadia, não teve nenhuma safadeza, nada. E aí, conversando, eu descobri que ele trabalhava perto da minha casa, a gente morava próximo do outro. Vezes, né? E ele falou que trabalhava em um hospital, que é enfermeiro e tal. Daí eu perguntei a idade, ele falou. Eu falei, bom, é uma pessoa, né, que já é bem vivida, Madura, né, já é mais madura. Eu acredito que eu não vá passar de novo pela mesma coisa, porque você sempre fica com medo, blindado, né? Porque quando eu comecei quando eu saí de Taubaté e fui para São José, eu não queria mais me apaixonar por ninguém, eu não queria mais ficar com ninguém, porque eu tinha medo. Né? Cansou, Eu tinha medo, eu falei, o amor não é pra mim, cara, eu devo ter o dedo podre, não é possível, né? O famoso dedo podre. Aí quando ele apareceu, foi tudo diferente. Daí ele foi em casa, daí a gente conversou, trocou o WhatsApp, daí ele foi em casa, a gente tomou café. E o que foi mais engraçado nessa história toda foi que na hora que ele entrou, que ele me viu, ele ficou parado, como se ele estivesse vendo uma pessoa que ele já tinha visto algum tempo atrás. E eu não entendi nada, porque ele ficou parado olhando assim pra mim com uma cara de assustado. E aí ele sentou, né, tinha a mesa, né, com dois banquinhos, ele sentou no banquinho, ficou olhando assim pra mim. Aí eu fui começar a falar da minha vida, ele começou a falar. Aí ele começou a desabafar, falar que ele estava vivendo um luto, que ele tinha perdido o esposo há poucos anos, e ele ainda não tinha... como que fala? Ele não tinha superado, se desprendido, né, desse luto. E aí ele começou a desabafar e começou a chorar. E aquele era o meu momento de falar. E naquele momento ele falou. E aí eu tava numa condição assim que, psicologicamente falando, eu não tava preparado para ser uma base para ninguém, nem para ser um ombro amigo naquele momento. Eu precisava de um ombro amigo. Mas aí naquele momento eu me coloquei no lugar dele e eu dei um abraço nele, porque foi a única coisa que eu pensei no momento, porque não tinha o que falar. Eu abracei ele e a única coisa que eu falei foi assim, olha, eu acho que nada é por acaso. Né? Do mesmo jeito que eu tenho uma dor, que eu tenho um sofrimento e uma ferida dentro de mim, você também tem. Talvez a gente tenha se cruzado para que um cure a dor do outro. Perfeito. São dores diferentes, porém dores. Sim. Né? Duas pessoas machucadas, entendeu? Mas duas pessoas assim, como que eu posso dizer? Estavam precisando da mesma coisa. Né? Duas pessoas que estavam, no momento, estavam precisando uma da outra. Isso, o lance
que você começou a falar referente. Eu não estava querendo sexo, estava querendo um carinho, alguém para conversar. E ele também. Ele não estava precisando de sexo, e sim de alguém, um carinho, alguém para conversar, para desabafar, dar um abraço, olhar no olho e falar, meu, é disso que eu preciso. E eu acredito que aquele momento foi especial para os dois, né? Você estava procurando a mesma coisa que ele estava sem saber.